Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio Essa História Dava um Livro, o podcast oficial do Precisava Escrever. Hoje eu vou contar aqui e perguntar a respeito de uma história que eu posso dizer que eu faço parte, por ter sido criado na Vila Nova e frequentar sempre ali o bairro. Tem um restaurante específico que nasceu ali na Vila Nova e que hoje, Goiânia inteiro, o estado inteiro, acho que até o Brasil conhece e conhece merecidamente, porque é uma história muito bonita. E por isso a gente trouxe um convidado aqui muito especial para falar sobre isso. Mas antes eu quero mais uma vez agradecer os nossos parceiros, agradecer a Link Telecom, que está sempre com o Precisava Escrever, nos primeiros projetos. A Link, ela apoia projetos culturais, shows, eventos em Goiânia, em Goiás, e não poderia estar de fora aqui desse podcast. Também quero agradecer o Cicobi Unicentro BR, que mandou um presente para o nosso convidado. Não me deixa esquecer, que eu ontem esqueci, mas já entreguei. Mandar um abraço também para o pessoal da Casa Scala e da SS Interiores. Durante o nosso papo vão aparecer uns QR Codes aqui que dão acesso a essas empresas. São empresas da minha confiança e durante o nosso papo eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada uma delas para vocês. Mas eu estou aqui hoje com o Alide Júnior. Muito obrigado pela presença. Obrigado, o prazer é meu. A gente já se encontrou algumas vezes ali no restaurante. Para quem não reconheceu, não identificou quando eu comecei, o Alide é o filho do Alide pai. Exato. Que é um dos fundadores do Júnior Restaurante. Que isso são coisas que eu escuto que eu vou confirmar com você, mas o pessoal sempre fala, e pelo movimento que eu vejo desde criança, que é o restaurante que mais vende comida em Goiânia, em Goiás. Tá certo? É isso mesmo? Isso. A gente não tem um dado específico, né, para falar sobre isso, afirmar 100%, que a gente acaba que não tem os dados de outras empresas, mas o restaurante em si, graças a Deus, a gente tem uma grande movimentação hoje. Começou pequenininho, capacidade ali para mais ou menos 80 pessoas, e hoje a gente tem capacidade para mais de 800 pessoas de uma vez só. Então, a gente tem uma certa rotatividade no restaurante, então cerca de mais de 1.000 pessoas passam lá diariamente. Então, complicado competir, né? Você tem noção de quantidade de comida que sai assim? Quantidade de comida que a gente trabalha diariamente, dependendo de um dia para o outro, cerca de quase 1 tonelada de alimentos são manipulados no restaurante diariamente. Nossa, é muita coisa. Mas vamos voltar lá para o começo, que eu acho que começou, você não era nem vivo ainda. Não. Na verdade, eu tinha acabado de nascer, né? Meu pai, ele saiu do Brasil para trabalhar, juntamente com meu tio, os dois são irmãos e sócios hoje do restaurante. Eles foram para os Estados Unidos, trabalharam bastante lá, juntaram dinheiro e voltaram. Na época, eu tinha somente 28 dias de vida. Meu pai, muita luta, sacrifício, foi embora. E quando ele voltou, em novembro de 2004, eu sou nascido em 2003, no final do ano. Então, ele voltou, tinha mais ou menos 1 ano, foi quando eles compraram um restaurante e começaram ali a história. Já são 21 anos hoje. Desde que ele foi, a ideia era voltar a investir nesse mercado? Eles decidiram depois? Como que foi isso? Não. A ideia inicialmente era sair mesmo do país para juntar uma grana lá fora, voltar e investir em alguma coisa aqui. A gente até pensou, na época, meu pai pensou em levar minha mãe, tentaram tirar visto para ir embora, acabou que não deu certo, mas graças a Deus a gente foi abençoado, eles voltaram, no caso meu pai e meu tio voltaram. Quando ele foi, sua mãe ficou? Minha mãe ficou comigo, eu tinha menos de 1 ano e fiquei com ela. Quanto tempo que ele ficou lá? No total, ele ficou 3 anos. E ele trabalhava com o quê? Ele chegou a trabalhar de táxi, chegou a trabalhar como entregador de pizza e vários outros empregos, entregar jornal. Então, assim, foi bem sofrido lá na época. Imagino. Que ano que é isso? Ele foi em 2003, no final de 2003, a última vez. Ele ficou 1 ano, 1 ano e 1 ano, totalizando 3 anos. Voltava, ficava aqui um período, 1 mês mais ou menos, para rever a família. E voltava para lá para continuar trabalhando. E aí, quando ele voltou, você sabe como que surgiu a ideia de vou montar um restaurante? A ideia veio do meu tio, que chegou primeiro, alguns meses antes dele. E ele pegou ali na cara e coragem, foi vendo a movimentação do restaurante, ficou um tempo lá. Que o restaurante, na verdade, já existia, porém era de um outro dono. Eu lembro, eu sou criado na Vila Nova, né? Eu lembro quando eu era criança, ali naquele ponto tinha o La Bodeguita. É um outro restaurante. Isso. Inclusive, o nome Júnior vem daí, né? A gente acabou que foi deixando o nome, não mudou de imediato quando comprou o restaurante.
Tinha uma certa movimentação, mas nada comparado a hoje. E a gente falou, já que tá pegando, foi subindo, foi aumentando a quantidade de clientes, é o restaurante Júnior restaurante, e foi ficando. Mas o intuito mesmo do meu tio foi trabalhar lá por algumas semanas, viu que o movimento era bom, viu que estava um certo investimento bom para um retorno financeiro e acabou investindo no restaurante. Eu já escutei uma história de ter começado em outro ponto, ou ali sempre, desde o começo, foi no local ali? Sempre foi ali. Se eu não estou enganado, são mais de 30 anos que o restaurante existe. Porém, sobre meu pai e meu tio, são 21, sobre a gestão deles. Isso contando a época que tinha outro nome. Isso, contando a época que tinha outro nome. Inclusive, a gente tem funcionários hoje que já trabalham no restaurante há 30 anos, inclusive mais tempo que meu pai e meu tio. Né? No caso deles, 21, tem funcionário lá que já está quase 30 anos. E é curioso que esse restaurante que vendeu o ponto, ele foi para um outro ponto, né? Ele não deixou de existir. Isso, ele não deixou de existir. Ele abriu, inclusive, perto do restaurante. Eu lembro, para baixo ali, né? Para baixo, um pouco ali, mas existe até hoje também. Mas o restaurante mesmo, sob nossa posse, ele está há 21 anos já com a gente. Ah, legal. Como que foi o processo de crescimento assim, do restaurante? Você falou que começou com 80 pessoas. E uma coisa que me chama muita atenção lá, quando eu fico muito tempo sem ir, toda vez que eu vou tem uma novidade. Isso. Parece que, eu acho que um grande mérito do seu tio e do seu pai são muito criativos. Vou dar um exemplo, né? Um dia você chega lá e antes tinha fila no caixa, era um problema. Uhum. Aí você vai lá um dia, começa o caixa a vir até a sua mesa, que hoje tem os carrinhos. O caixa móvel. O aumento das salas, né? Parece que cada vez que vai lá tem um ambiente novo. Uhum. Você acha que isso é uma visão do seu pai, do seu tio? Quem que bola essas novidades? Eu sempre costumo dizer que meu pai é o idealizador das ideias, meu tio é o pé no chão, lá no restaurante. Então, meu pai sempre gosta de ter essas ideias, inovar, tudo. E meu tio acaba que cede e a gente vai sempre inovando ali no final. A gente iniciou com 20 mesas, né? Então, a capacidade para 80 pessoas só, muito pequeno, um pequeno lote de esquina. E com o tempo a gente foi alugando uma parte lateral que a gente utilizava como estacionamento, aumentou mais um salão do restaurante, foi aumentando cozinha, foi aumentando estoque, de pouquinho em pouquinho. E nesses 21 anos hoje são quase 2.000 metros de metros quadrados de restaurante construído. A gente, inclusive, tem até um lote por baixo também, que é a nossa área de produção, que poucos clientes sabem que a gente tem, mas é lá também onde a gente manipula os alimentos, chegada, estoque, câmera fria, porque se pega só o restaurante em si, não cabe tudo lá em cima. Esse lote mais é colado? Ele é no quarteirão abaixo do restaurante. Ah, tá. A gente tem uma área lá de produção para manipular e estocar muita coisa. Hoje já é quase o quarteirão todo, né? Assim, isso. Já. Aí falta hoje só o que a gente fala, falta comprar só o Banco do Brasil ali da esquina de baixo. Sim. Porque o restante já tá tudo com a área nossa construída. Qual que você acha, se eu te perguntar qual que é o segredo do Júnior Restaurante, por que ele desenvolveu tanto e tem esse sucesso? Eu acho que é o carinho e a determinação. Tanto do meu pai quanto do meu tio, eles são muito determinados, eles são muito prestativos com o restaurante. Como eu até cheguei a comentar com você, meu pai não tem dias de folga na semana. Não existe esse dia de folga para o meu tio da mesma forma. Então, é o trabalho constante, é estar lá todos os dias, é escutar o que o cliente pede. Então, a gente tinha, por exemplo, um copo. O cliente fala, tem que melhorar tal copo. A gente ia lá e melhorava. Tem que melhorar um prato, ia lá e melhorava. Precisar, tá faltando um peixe, ia lá e comprava o peixe. Então, essa atenção, esse carinho em preocupar com tudo, as queixas do cliente, tudo que a gente precisava implantar de novo, tá quente, tem que ter um ar-condicionado, colocava, falta isso. Então, a gente foi adaptando com o passar do tempo. E a gente chegou nesse restaurante gigante hoje, como é estrutura de modo geral. Então, esse carinho, essa determinação e a constância. Todos os dias, tá lá corrigindo cada detalhe, faz com que a gente tente chegar ao máximo perto da perfeição. Vocês estão lá na operação junto com o seu pai todos os dias? Todos os dias, de domingo a domingo. E tem alguns rostos, eu lembro, Botinha? Isso, um dos nossos porteiros. Tem alguns rostos ali que eu lembro assim de moleque e eles já estão lá. Você vê que tem um rapaz que fica na balança que ele é muito clássico, assim. Eu lembro de criança, parece que ele ainda tá lá. O mais pequenininho, o Valtinho. Tem uma coisa que ele sempre fala quando eu ponho o prato assim.
acho que é jovem, chama as pessoas de jovem. É o Walter. Aí empresas de sucesso geralmente tem um time assim que fica muitos anos. Lá os funcionários estão há bastante tempo. Isso, até eu estava comentando também sobre isso, que tem funcionários lá que já estão no restaurante há mais tempo que meu pai e meu tio. Então, por exemplo, a Janaína, que é uma das nossas repositoras, ela já tem 30 anos de casa. Então, é uma funcionária que está até hoje, uma colaboradora com a gente. E não só ela, várias meninas também na parte da salada, alguns cozinheiros, garçons. Então, a gente tem uma turma ali que já está muitos e muitos anos com a gente. Alguns até mais antigos que meu pai e meu tio lá dentro. Você falou que hoje passam 1.000 pessoas pelo restaurante. Isso. Final de semana até mais. Eu acho que o grande desafio, eu sempre fico pensando nisso quando eu vou lá, é porque a maioria das pessoas chega no mesmo horário. Acho que dia de semana, entre meio-dia e 1h, a coisa bomba. E aí eu acho que o grande desafio é fazer esse fluxo acontecer, né? Exato. Das 11 ao meio-dia é um movimento bem tranquilo ali no restaurante. Quando a gente abre, todos os pratos já estão servidos ali. A nossa cozinha trabalha bem nesse quesito. E 11 horas são mais de 200 opções de pratos que a gente tem. Então, nesse período, a reposição é algo mais tranquilo. Só que quando dá meio-dia, que começa a chegar ali o pico de gente para horário de almoço, crianças que saem do colégio, aí junta aquele tanto de gente e vem quase todo mundo de uma vez só. Aí é a parte mais difícil do restaurante. É um dos maiores desafios que a gente tem. É atender um salão com capacidade para 800 pessoas de uma vez só, num período de meia hora a 1 hora no máximo. Então, é um dos grandes desafios que a gente tem hoje no restaurante, é atender essa demanda. Hoje acontece de ficar gente esperando mesa? Mesmo com capacidade para 800 pessoas sentadas, a gente tem sim fila, finais de semana principalmente. E aí como é que faz? Aí a galera galera fica muito tem brava? Gente, não tem um indicador que demonstre quantos clientes a gente consegue, a gente infelizmente perde quando fica essa fila grande. O cliente que chega de carro, olha, tá grande a fila, não vou parar. Não tem estacionamento, às vezes, demais na região, não vou parar. A gente não tem um indicador que vai nos dizer sobre isso. Mas tem alguns sim que reclamam. Claro, nunca você vai ter algo perfeito. Mas a maioria prefere pegar a fila com sol, com chuva, com 30, 40, 100 pessoas na frente. A pessoa prefere esperar ali e aguardar, porque sabe que a qualidade na hora de almoçar, a experiência que ela vai ter no restaurante não vai ser uma fila que vai atrapalhar essa experiência dela. Eu lembro no Dia dos Pais do ano passado, fui com meu pai e minha mãe lá, e aí a gente ficou comentando sobre isso. Como a gente já conhece, a gente chegou, era umas 11, 11h30, tava tranquilo, mas depois bombou, e aí quando a gente foi sair, tinha uma fila grande, acho que pelo Dia dos Pais, maior do que o normal. E a galera, assim, não, vamos esperar. Tipo, aí eu pensei, nossa, o pessoal tem que gostar muito, né? Pra ficar aqui. E tava lá, todo mundo tranquilo, esperando. Eu queria... eu acho, não sei se é uma criação de vocês, mas essa coisa do caixa móvel, dele ir até a mesa. Como que surgiu essa ideia? A ideia do caixa móvel, inicialmente veio na pandemia, né? No início ali da pandemia, a questão de não poder aglomerar. Antes mesmo, a gente já tinha um grande movimento no restaurante, uma movimentação muito boa, várias pessoas e dava muita fila. E quando a gente começou com o caixa tradicional pós-pandemia, que a gente pôde reabrir o salão do restaurante, começou a ter uma grande aglomeração e começou a ter algumas queixas. Fulano estava muito perto de mim, tá? Apesar de não ser algo que o restaurante possa controlar ali, né, na hora, mas foi tendo. E vem muito daquilo que eu te falei, escutar o cliente, ver a dor do cliente. Se a dor do cliente naquele momento era proximidade demais, volume, aglomeração demais de pessoas, e como que a gente faz para acabar com essa fila? Vamos espalhar caixas móveis pelo restaurante e assim o cliente vai ser atendido na própria mesa, com distanciamento social seguro na época, e todo mundo se sentia confortável. Se você tivesse que esperar 10, 15 minutos na fila em pé para pagar, é melhor você esperar sentado, tomando uma água, um refrigerante ou um suco que seja, terminando sua refeição, até o caixa vir em sua mesa. Você levanta a mão, o caixa móvel chega. Então, assim, a gente achou que era uma facilidade bem maior na época para atender a queixa, para atender a dor do cliente naquele momento de pandemia. Hoje, o pessoal que ainda não conhece, é um cardápio muito completo, né? Lá tem uma ilha de massa, tem Isso. Japonês, tem churrasco, tem a parte ali de como fala aqui, que é uma carne... É um fogão caipira que a gente trabalha lá também, que a gente deixou carinhosamente chamar de fogão caipira.
A gente tenta colocar pratos típicos, tradicionais da região. Então, eu ia falar, tem uma parte de grelhados também, né? Grelhados, a nossa chapa lá, ao lado da churrasqueira, né? Então, hoje a gente tem várias opções para atender todos os gostos. Então, a gente inicialmente começou, sempre tivemos a intenção de colocar o máximo de qualidade possível, porque todo mundo que quer um buffet aquilo, quando é comida aquilo, todo mundo pensa, vai ser um pouquinho ali, uma comidinha mais ou menos. Se eu quiser comer algo mais refinado, assim, do tipo, eu vou para um à la carte. A gente tentou mudar essa concepção desde o início. Então, o cliente, eu tá vindo para uns 10 anos atrás, tá chegando a onda aí da comida japonesa, sushi. A gente foi lá, começou a comprar alguns. Não tá bom. Não, peraí, vamos fazer uma ilha, vamos trazer um sushi man especializado. Foi onde a gente começou a trabalhar. Macarrão, foi a partir de uma viagem que meu pai fez. Ele viu um macarrão sendo feito na hora. Vou adaptar também para o restaurante, vai chamar cliente. Churrasqueira, por exemplo. Tá faltando carne e tal, vamos trazer. Picanha, fraldinha, trouxemos tudo. Na grelha, por exemplo, a picanha na chapa, a própria filé mignon, tilápia, tá faltando, vamos trazer. Então, tudo que foi para adaptar para o restaurante, para melhorar, principalmente a questão da variedade, a gente foi trazendo e adaptando com o tempo. E, igual eu falei, hoje acaba que por chegar muita gente ao mesmo tempo, a gente tenta deixar bem separadas as ilhas, mas como é muita gente, fica muito complicado. Aí sempre dá um pouquinho de fila, tudo mais. Só que o cliente, igual eu falei, prefere pegar a fila porque a experiência na hora de comer, ele sabe que é garantida. É muita variedade e é muita qualidade. Tem umas curiosidades que eu tenho assim, em relação ao restaurante com esse movimento. O pessoal que vai trabalhar, ele almoça antes de todo mundo? Isso. A gente fornece o café da manhã para os funcionários, todos os nossos colaboradores, no período das 7 às 7h30 da manhã. A gente deixa a mesa pronta para eles, né? Serve o café. Aí, a partir das 7h30, eles iniciam o trabalho. Às 10, 10h30, depende do turno e da função de cada um. Alguns almoçam às 10, mas só que a maioria na faixa de 10h30. Então, ele até às 10h50, 10h55, todo mundo já terminou. É o prazo de organizar o uniforme, escovar o dente e 11 horas abrir a casa. Então, a gente fornece também um almoço. E a partir das 3 horas, de segunda a sexta, sábado, domingo e feriados, a partir das 3h30, que a gente fica essas meia hora a mais, a gente também libera o buffet ao final do dia para os funcionários poderem comer, se alimentar novamente, porque é correria, puxado, né? Os garçons chegam no começo da manhã? Isso, todos eles. A gente tem uma grande quantidade hoje de colaboradores no restaurante e todos eles cumprem o horário até, geralmente, das 7h30 às 3 da tarde. Né? Mas aí o garçom que atende ali à mesa, que serve o suco, ele tem uma outra função de antes manhã, de abrir? Isso, a gente lava o salão todos os dias, o restaurante todos os dias é lavado, é água, sabão, né, vassoura, bucha, para detalhe por detalhe, para não ter... alguém derramou suco no chão ontem, tá pregando, passa um paninho lá e tá por isso. Não, todos os dias, independente do que aconteceu no dia anterior, vai ser lavado o restaurante da mesma forma. Legal. Tem uma coisa que eu preciso te perguntar, que é um dos motivos que o pessoal pediu essa entrevista, é porque Goiânia conhece muito a história do Gustavo Lima sempre falar do Júnior Restaurante. Ele conta que muitas vezes deixou de passar fome, dificuldade pela ajuda do seu pai, de vocês lá. Como que é essa história? Ali próximo a 2010, mais ou menos, o Gustavo tinha chegado em Goiânia e ele buscava ali tipo um patrocínio mesmo, ajuda para começar. O Gustavo mesmo pensou em desistir várias vezes no início da carreira, mas meu tio, por exemplo, foi o que mais pegou na mão dele mesmo, ajudou, questão, leva para um bar, leva para isso, canta ali, canta aqui. Chamava pessoas de fora também para escutar. Você lembra dessa época? Não muito, mas assim... lá no restaurante. Eu tenho vagas lembranças sobre isso, mas existem várias fotos que a gente tem também. Eu até não tô com as fotos aqui agora, mas tem algumas fotos aqui, sim, do Gustavo. Inclusive um helicóptero na época que a gente patrocinou para ele chegar num show cantando. Então, assim, foi algo que o Gustavo é muito grato até hoje pelo que o restaurante fez. Mas, sim, claro que o sucesso dele é exclusivamente dele. A gente só deu um empurrãozinho. O seu tio, ele já escutou ele cantar? Falou, esse cara é bom? Na verdade, assim, ele sempre teve talento, né? Mas tem algumas histórias que a gente escuta sempre pelo restaurante. Um dos primeiros DVD do Gustavo Lima,
ele chegou no restaurante e distribuiu cópias para todo mundo. Deve ser aquele amarelinho, que é um clássico. Aí o pessoal na época, ninguém tava nem pro Gustavo. Por que esse magrelo aí jogou aonde esse cara? não vai dar nada. E todo mundo, tinha muito na época 1 milhão de cópias vendidas. Aí todo mundo lá no restaurante falava que o Gustavo era 1 milhão de cópias distribuídas. Então tinha essas piadinhas internas, tudo mais, mas o Gustavo sempre manteve a linha, sempre foi muito guerreiro ali. E conseguiu, graças a Deus, tá no topo, igual onde ele chegou hoje, né? E o patrocínio inicialmente era liberar para ele ir lá comer. Ele almoçava diariamente no restaurante e tinha também uma sanduicheria no próprio setor Vila Nova que ele tinha um sanduíche pela noite. Lembro que ele conta que ele morava numa kitnet ali perto, né? Isso, também fica algumas quadras do restaurante, alguns quarteirões próximos. Legal. E quem mais que... Já teve alguma pessoa assim que... muito pública, que você admira, que teve lá, que você achou legal? A gente já recebeu praticamente quase todos os cantores sertanejos do Brasil no restaurante. O Henrique Juliano, por exemplo. E recentemente agora foi o João Reis, que foi lá. O Cristiano Araújo já chegou aí também no restaurante. A Marília Mendonça também já passou por lá. A figura, eu acho que a mais pública de todas hoje, eu acredito que seja o Gustavo, porque estava bem no auge dele e ele foi e fez propaganda, tudo. Isso foi recente, né? Foi, ele tem mais ou menos, no máximo 1 ano que ele... Na verdade, 6 meses da última vez que ele foi. E aí não é um caos quando o Gustavo aparece lá, a Marília? Deu uma confusãozinha ali, mas algo controlável. Agora, mas ele comeu no salão normal? Comeu no salão normal. A gente até chegou a isolar ali o salão ali para ele sentar, um salão menor. Mas sempre um queria entrar, o próprio Gustavo falou, não, pode deixar que tá tranquilo. Onde deu caos mesmo ali, que foi uma multidão geral, foi o ex-presidente. O Bolsonaro, quando ele foi lá almoçar, esse deu ibope. Ele era presidente na época? Não, ele já tinha saído, ele já era ex-presidente, mas a aceitação dele, assim, aqui em Goiânia é muito grande ainda, né? E quando ele foi lá, foi uma movimentação que... Imagino. Ali deu bagunça pra gente. Você tava me falando em off que você é o cara que às vezes tenta puxar uma modernização, ideias novas. Isso. E que seu pai, mais pé no chão, não vamos mexer no que tá dando certo. Uma das suas ideias, você enxerga o Júnior Restaurante no futuro uma segunda unidade ou uma franquia? A gente já chegou várias vezes sentar, reunir para tratar de assuntos assim. E meu pai, ele... Algumas vezes, em algumas conversas, alguns dias ele quer, outros dias ele não quer. Ele fala, nossa, se der certo, ótimo, mas vai dar trabalho. Então, hoje eu tô cansado, hoje eu não quero. Amanhã ele tá com mais disposição, ele tem mais vontade para abrir. Mas eu sempre conversei com ele, essa parte de sucessão, eu acredito que seja algo natural dentro de uma empresa. Eu faço um curso de engenharia de produção, que é algo bem voltado para gestão, administração, processos em modo geral. E eu acho que essa sucessão é algo natural. Sim. Então, eu particularmente penso que no futuro, a minha ideia, sim, é abrir novas unidades no restaurante, seja em Goiânia, seja em outros locais. A gente sim planeja uma expansão mais para frente. E chega proposta direto? Gente querendo abrir outra unidade, franquear? Só todo dia, só. Imagino. Todos os dias chega proposta. Eu morei um tempo em São Paulo. Quando eu voltei, eu estava morando ali no Jardim Goiás. E aí, o Jardim Goiás é um bairro relativamente novo e eu tenho algumas opções lá de comida e tal. Hoje deve estar melhor, mas eu escutei algumas vezes pessoas perto de mim falando assim, nossa, podia abrir um Júnior Restaurante aqui. É meio que eu acho que aquela comida do dia a dia que o cara precisa... Tem pouco tempo, aquilo funciona muito. Eu gosto muito. A gente eu vou com a minha noiva em restaurante sábado, domingo, que é à la carte. Mas o aquilo tem essa praticidade, né? De você chegar lá e comer, meia horinha, 40 minutos, já matou. Lá no restaurante a gente tem essa visão de tentar facilitar ao máximo para o cliente também. A gente tenta colocar a experiência dele como principal. Então, se o cliente quiser ficar na mesa, a gente oferece um cafezinho ali no final, uma sobremesa, um ambiente aconchegante, ar-condicionado, sofazinho, espumado. Então, assim, para o cliente se sentir à vontade mesmo, se ele quiser ficar ali 1h30, 2 horas, não tem problema. É a experiência dele que vai estar valendo. Mas a gente também sabe que tem pessoas que não tem todo esse tempo. Precisa ser algo mais ligeiro, principalmente meio de semana.
Então a gente consegue atender esses dois públicos. Quem quer um passeio, algo mais tranquilo, mais demorado, para aproveitar mais, mas também utilizar do restaurante com praticidade. E às vezes, por conta da distância, o setor leste de Vila Nova não ser tão próximo a vários, né? Não é algo central da cidade, mas eu acredito que no Jardim Goiás, não sei, numa segunda unidade, mas em alguns bairros um pouco mais distantes, para a gente conseguir atrair o público de todos os lados da cidade, Sim. funcionaria bem. É porque eu imagino que a galera lá do Granville... Sim, é muito complicado para mim. O cara tem que querer muito. E a gente vem uma vez para conhecer, mas não vai conseguir. E se eu te falar que a gente tem clientes diariamente que vêm de Senador Canedo, clientes que vêm diariamente até de Anápolis, clientes que moram do outro lado da cidade, próximos ao Granville, próximo ao clube, o antigo clube Mané de Oliveira. A gente tem uma cliente lá que todos os dias ela tá no restaurante 11 da manhã, ela sai lá de perto do Mané de Oliveira e vai até o restaurante. Então, assim, são clientes fixos mesmo, todos os dias ali que a gente tem alguns. E de cerca de 1.000 clientes, eu posso dizer que pelo menos 400, 500 comem todos os dias no restaurante. Pela variedade, dá a chance do cara ir de não todo enjoar, dia, né? E comer coisas diferentes todo dia. Se você quer algo mais pro lado fitness, salada. Só de salada são mais de 100 opções de pratos frios. Dentre queijos, dos mais caro ao mais normal. Qualquer tipo de salada que você pensar, a gente coloca. Se você pensar em uma que a gente não tivesse, pode ter certeza que amanhã a gente vai estar com ela lá. A gente vai atender sua dor. A massa, não, hoje eu quero uma comida mais italiana. A gente tem lasanha, tem o macarrão feito na hora. Um churrasco a gente tem, a carne grelhada tem, uma comida japonesa tem, o arroz e feijão básico tem. Peixes, a gente trabalha com todo tipo de peixe, camarão, salmão, bacalhau, tilápia, pirarucu. Então, assim, tem para todos os gostos. Bolinhos, frituras, massas ali, tortas. Então, assim, é muita coisa que tem. Sim. Fora os pratos típicos, né? Nesse fogão caipira que eu tinha citado mais cedo, ele vem os pratos regionais. Arroz com pequi, rabada, guareroba, jiló, essas coisas assim. E os pratos são padrão, assim, se eu for hoje e amanhã vai estar o mesmo prato no mesmo lugar? Não. Tá aí outra coisa que a gente tenta colocar no restaurante também. Apesar de ser mais de 200 tipos de pratos, mais de 200 variedades, se você for na segunda, o buffet é diferente do de terça. Assim como ele é diferente do de quarta. A gente tenta não seguir um cardápio tão fixo no restaurante exatamente para isso. Para causar essa dúvida, para causar essa saudade no cliente, às vezes, de um prato. Então, a gente tem pratos que tá ali todos os dias. Arroz branco, feijão, macarrão. Mas tem alguns mais elaborados que a gente trabalha com eles certos dias da semana apenas. Para tentar trazer o cliente, comi na segunda... Amanhã, se eu for lá, eu não sei se vai ter, mas eu vou só para conferir. Não teve. Quarta-feira deve ter. Pra gente tentar também trazer o cliente todos os dias e ele acabar não enjoando de todos os dias aquela mesmice. Uma coisa que eu acho que é legal de falar, até que se o pessoal for assistir essa entrevista depois, os meninos do churrasco, eles são muito bem-humorados. É impressionante, assim, esses caras trabalham lá, eu imagino deve ser muito quente ali, o trabalho puxado, e eles fazem a galera rir, tem uns lá que todo dia tem uma piada para contar. Eles têm umas coisas assim meio... Você pede o coração, ele... O meu ou da galinha? Sempre tem uma piadinha. E aí eu fico na fila, sou observador, né? Ele faz a pessoa rir, aí vem a próxima, faz rir. O cara não cansa. Ele conta a mesma piada ali 100 vezes, mas acha a energia da galera muito legal. Outra curiosidade que eu tenho sobre o funcionamento é com relação a desperdício. Eu imagino que essa quantidade de comida... Tem dia que sobra mais, sobra menos. Como é que trabalha com isso? A gente controla bastante o buffet ali, né? Até o período das 3 horas, que é quando a gente vai fechar. E próximo a esse horário, a gente vai controlando bem cada prato para evitar de ter muito desperdício. Mas tudo que sobra do restaurante, nada é reaproveitável para o dia seguinte. Toda a comida no restaurante é fresca, produzida no dia. O que sobra, os funcionários, nossos colaboradores podem comer no final do dia. E se mesmo assim ainda sobrar alguma coisinha ou outra, é tudo descartável. A gente não reaproveita nada. Então, é para a gente manter o mais alto nível, a mais alta qualidade em todos os processos. Legal. O que é uma pessoa que está assistindo essa entrevista que nunca foi no Júnior? Se você puder dar uma dica, vai lá. Isso aqui você não pode deixar de servir.
O nosso camarão empanado hoje é o prato de maior sucesso do restaurante. A gente coloca ele hoje 7 vezes por semana. Todos os dias tem ele. Então, você até tinha perguntado sobre os próprios pratos se repetem. Não todos, mas o camarão, se deixar um dia, vixe, mas dá problema. Então, assim, a cada 10 pratos, cada 10 clientes, pelo menos 7 vão colocar esse camarão empanado no prato. Camarão bem grande mesmo, bem empanado, muito bonitinho e o sabor dele é indescritível. Eu sou apaixonado por fruto do mar. Eu acho que eu nunca provei. Lá, eu vou experimentar. O camarão ali é um carro-chefe nosso que a gente chama muito o cliente mesmo para o restaurante. Tem gente que faz um prato ali com o seu arroz, feijão, salada e um prato separado, vai na balança com 2 pratos, um cheio de camarão e o outro só com o almoço tradicional, né? Eu vou provar. Eu gosto lá muito do salpicão. Acho que é uma coisa que eu nunca fui lá e não muito teve. Tradicional. Eu né? gosto muito. O churrasco é maravilhoso. O suco de laranja é muito bom. Opa. Eu gosto muito do suco. E agora eu vou provar o camarão. Você me contou várias coisas que deram certo no restaurante. Me conta uma ideia ou alguma coisa que deu errado. Que vocês tiveram que... Que deu errado. Alguma tentativa ou algum dia que foi muito difícil? Ali, na verdade, foi algo mais complicado, foi muito no início do restaurante, né? Os processos ali dentro, até a gente consertar tudo. Igual você até comentou sobre o pessoal da churrasqueira. Essa animação, você trazer, fechar uma equipe boa, uma equipe unida, que veste realmente a camisa da empresa, que está focada ali no quesito de visão, de missão dentro do próprio restaurante. Então, a gente... juntar essa equipe, fazer um time igual a gente tem hoje, comprometido, muito, muito garrado com o restaurante, foi um dos pontos mais complicados. E a própria infraestrutura do restaurante. Eu acho que esse é um dos pontos mais críticos que a gente teve quando comprou. O restaurante, desde que ele começou, que ele abriu as portas com meu pai e meu tio no comando, ele nunca fechou. Então, todos os dias é aberto, exceção ao dia 25 de dezembro. Então, todos os dias o restaurante está aberto. Vai fazer a troca do teto. Tem que fazer a hora que o restaurante fecha, até o dia seguinte, 7h30 da manhã, ele tem que estar pronto. Nem que tem que passar a madrugada toda, ele tem que estar pronto, porque amanhã a gente vai abrir. Tem que trocar a cerâmica. Onde o cliente vai pisar amanhã cedinho. Tem que estar pronto durante a madrugada, porque no dia seguinte o restaurante vai estar aberto. Esse eu acredito que é um dos maiores desafios do restaurante. Tem que entrar uma galera à noite e fazer acontecer. Exato. Para você arrumar trabalhadores, né, à noite, tudo é um pouco mais complicado que durante o dia. Então, a gente já tem até o próprio mestre de obras nosso, responsável pela maioria das coisas feitas no restaurante, ele já é uma pessoa também muito antiga, que já está com a gente há mais de 15 anos. Então, assim, é uma galera realmente muito comprometida. Mas até você fechar esse grupo, esse time mesmo, e deixar o restaurante todos os dias aberto, mantendo a qualidade de atendimento, de infraestrutura, de comida, não foi fácil. Hoje, graças a Deus, assim, é mais tranquilo. Mas já foi muito mais difícil que é hoje. Outro gargalo que deve ser desafiador para vocês é a questão de estacionamento. Vocês têm um espaço de vocês? Isso, a gente está com uma nova área agora. Ela fica a 2 quarteirões do restaurante. Está dentro do que é estabelecido pela própria prefeitura, né? A gente já tem todas as autorizações. E na região ali a gente já tentou, próximo ao restaurante, comprar vários lotes, tudo. Mas acaba que não entramos em consenso com a galera na região. Tem um estacionamento ao lado do restaurante, faz parede com o restaurante, mas não é nosso. Ele é um estacionamento particular de outra pessoa. Então, ele já é um estacionamento pago, mas o nosso também já está providenciado para os clientes que precisarem. A gente já deixou organizado um novo estacionamento para eles. Não tão perto, mas próximo ao restaurante. Mas esse já está funcionando? Já está funcionando. E ele é cobrado também, não? Não, a gente não cobra ele. A gente está até pensando em comprar outros lotes para ver se faz a questão do valet, mas na região ele realmente está muito complicado de achar estacionamento. Sim. Você estava me contando, antes da gente começar, que um dos próximos passos é a questão do iFood. Que Isso. Vocês ficaram pesando se fazia ou não, e agora já está funcionando? Vai funcionar? Como que vai ser? Vamos começar já nas próximas semanas. A gente já está fazendo o cadastro da loja no site e tudo mais. Então, a gente já está bem encaminhado para começar com delivery.
Foi um pouco complicado para trazer essa tecnologia lá para dentro. Meu pai é um pouco mais tradicional, principalmente na época da pandemia. Ele ficou muito com o pé atrás em relação a isso aí, porque a demanda do restaurante é muito alta. Como eu te disse, são mais de 1.000 pessoas diariamente. E quando fechou as portas, todo mundo precisava almoçar. Mesmo com a Covid aí, todo mundo tinha que comer. Não tinha restaurante aberto, não tinha nada. Todo mundo pedia delivery. E a gente não tinha um aplicativo, a gente não tinha nada disso na época. E foi tudo por telefone. Era a galera ligando, a gente anotando pedido no papelzinho e aquela demanda gigantesca chegando de marmitex, Nossa. uma correria louca, desenfreada para lá, para cá, problema na logística de entrega. Então, assim, meu pai pegou meio que um trauma de delivery naquela época. Aí eu expliquei, né? Falei, ó, é diferente, hoje tem vários sistemas, foi aí aperfeiçoando, ninguém tem que ficar atendendo telefone mais. Hoje já chega o pedido, já imprime ali na impressora, já faz, colocou na sacola, o motoqueiro do aplicativo leva e pronto. Sim. A nossa responsabilidade é só em manter a qualidade, embalar certinho o produto. Então é algo que a gente tá pensando sim e vamos executar já nas próximas semanas, que tá faltando, né? Vai sair de onde? Vai sair da própria Marmitex do restaurante hoje, inicialmente, e a gente vai fazer um teste piloto. Caso realmente dê certo, a gente vai fazer uma estrutura maior ali na redondeza do restaurante mesmo, exclusivamente para delivery. E como é lá aquilo, a pessoa vai e escolhe o que ela vai servir. No aquilo vai ser um prato feito? Você imagina... Na verdade, a nossa Marmitex hoje ela tem uma diferenciação do que é o restaurante lá em cima, né? Lá em cima são mais de 200 variedades de prato. Na Marmitex a gente tem hoje cerca de 12. Então, a pessoa tem 12 mais o frango, mais a linguiça e o churrasco, que ela pode optar. Se quiser pegar os 3 também, sem problemas. Então, a gente vai fornecer... São 12 tipos de Marmitex ou Não, 12 opções? 12 opções, diariamente. Então, vai arroz branco, vai feijão, vai outras coisas lá. O buffet da Marmitex é um buffet diferente do buffet lá de cima. Tá. Ela tem um custo fixo de R$25 hoje. Para quem vai lá na porta, pega a fila, escolhe, fechou a marmita, levou R$25. Então, a gente vai tentar colocar inicialmente essa Marmitex padrão para manter como a gente já trabalha, para ir aprendendo questão de logística, essas coisas. Igual eu falei, deu certo, aí nós vamos aprimorar para Marmitex mais premium, Marmitex mais fitness e vários outros pratos diferenciados também. Mas de início, vamos trabalhar só com a padrão mesmo, que a gente já tem. 12 opções, pessoa paga o valor fixo de 25, mas aí tem um pouco a mais da taxa do site, né? Essas coisas, para entrega. Então, esse custo vai ser repassado, mas o restaurante vai rodar inicialmente só com essa Marmitex padrão mesmo. Eu escrevo muitos livros de empresas grandes e essa fase que vocês estão de transição de quem criou a empresa para a próxima geração é sempre complicado. Tem famílias que, às vezes, até entra um CEO, a pessoa Sim. nem é da família porque o filho não quer tocar. E aí você já está muito lá dentro, né? Eu imagino que essa transição já está acontecendo. Você imagina que seu pai vai diminuindo na operação nos próximos anos? Vai chegar um dia que ele vai falar, toma aqui a chave, não apareço lá mais? Ele inicialmente trabalhava os 7 dias da semana, não tinha folga para ele. E ele e meu tio estavam lá corridos todos os dias, meu pai, meu tio, inclusive minha mãe também. Sua mãe também é da operação? Isso. Como que é o nome dela? Joelma. Todos participavam da operação até alguns anos atrás. Então, foi passando o tempo, foi aumentando a quantidade de colaboradores, foi diminuindo um pouco já essa constância toda. Meu pai fica mais na parte estratégica hoje do que na parte operacional, que ele ficava antes. Então, mesmo na parte estratégica, ele sempre era o primeiro a chegar, o último a sair. Hoje mesmo ele já chega, o restaurante vai abrir 7h30, tem dia que chega 8, tem dia que chega 7h30, 7h40. Ele mesmo já está diminuindo essa carga. Ele hoje já prefere viajar bem mais, ele já não fica tanto no próprio restaurante. Na parte operacional ali, atendendo o cliente, ele já está mais nessa parte, essa vibe mais de descanso, puxando o freio mesmo do que acelerando. Eu acho que é algo mais natural, assim, de aos poucos ir parando, mas nunca parar de uma vez só.
Até porque ele é bem acelerado mesmo com as coisas e ama trabalhar. Separado uma vez dá Sim. problema. A sua mãe hoje, ela tá na operação ainda? Ela fica na parte estratégica, junto com meu pai. Meu pai, meu tio e minha mãe, todos eles ficam nessa parte estratégica do restaurante. Todos eles eram da parte operacional, hoje já são da parte estratégica. Qual que você acha que é o risco desse negócio? A pandemia foi um momento muito complicado para a gente, né? A gente aprendeu muito nesse meio período ali que a gente teve ali. Ficou fechado mesmo? Quanto tempo? Quando surgiu ali em março de 2020, que começou a fechar as coisas no Brasil, em Goiás aqui especificamente, a gente podia abrir inicialmente só o delivery, né? Ou quem quisesse lá na porta buscar marmitex ou a gente mesmo entregar. Mas teve alguns períodos, tá no pico, aí vinha lockdown total. Aí a gente chegou a ficar semanas ali, chegou até a ficar um mês total, sem poder abrir as portas mesmo, sem poder nem entregar. Deve ter sido desesperador, né? Então assim... Tanto de funcionário... A quantidade de colaboradores que a gente tinha na época era muito alta, uma folha salarial muito alta, porque a gente paga bons salários aos colaboradores, né, no restaurante. Todos os custos fixos que a gente já tinha da empresa, questão de aluguel, de energia, porque tinha que continuar produzindo as coisas. Então, eu acho que foi um momento mais desafiador para a gente, foi ali. A gente tem riscos, por exemplo, igual dias chuvosos. A gente perde uma quantidade significativa também de clientes que não vão ao restaurante. Mas aí é onde a gente vai tentando trazer estratégias para não correr esse risco mais. Choveu, o cliente que não pode ir. Não vamos perder esse cliente, vamos colocar o delivery porque ele já ia no restaurante almoçar. Sim. Ele não pode ir por conta da chuva. Como que a gente faz para recuperar esse cliente da chuva? O delivery vai trazer esse cliente de volta. A gente espera, né? Se não for, vamos buscar outras estratégias. Se vier uma nova pandemia, como tratar? A gente já tem um plano A, plano B, plano C Sim. hoje para ir solucionando esses casos, esses problemas. Então, eu acredito que hoje a gente já está muito mais preparado para qualquer problema que vier a acontecer no futuro do que a gente já esteve, principalmente até a pandemia. Foi um divisor de águas ali para a gente. Sim. Hoje, nessa fase que a gente está, que todo cliente tem um celular, também deve ser desafiador, assim... Porque a gente vê muita... No Júnior eu nunca vi nada parecido, acho que nunca vai acontecer. Mas eu acho que um risco é algum produto que não tá fora do padrão, ou um garçom que às vezes trata de um jeito que não é para tratar, e a pessoa tira uma foto, filma. Tem que haver um treinamento e o time tem que estar muito alinhado para não correr esses riscos, né? Porque hoje uma foto, um vídeo que espalha aí na internet já pode prejudicar, né? Eu gosto e falo isso com muito prazer para qualquer pessoa. A gente hoje no Júnior Restaurante convida qualquer cliente que quiser, a qualquer momento do dia, a conhecer a nossa estrutura por dentro, a nossa cozinha, a nossa limpeza, a nossa organização, a higiene em todos os processos. Então, todos os funcionários vão estar com todos os equipamentos, EPIs, todos os produtos bem etiquetados, bem armazenados, todas as vasilhas, tudo limpo, tudo bem organizado. Só no restaurante, pela manhã, são 2 nutricionistas. Porque uma só a gente acha que já é pouco, pelo tamanho. Então, a gente coloca 2, para não ter risco. A gente hoje tem uma pessoa que é responsável só para etiquetar produtos. Então, pegou um alimento que saiu da nossa área de produção, subiu para o restaurante. Esse alimento vai ser manipulado. Tudo é etiquetado. Então, a gente tem esse controle. A cozinha, você chega lá, você passa o dedo assim, você não vai ver nada gorduroso. Seja na parede, no teto, as coifas, tudo é higienizado diariamente. Então, a gente pega muito no pé para evitar exatamente isso. A era da internet é uma era muito complicada, onde pode aparecer qualquer coisinha, um alimento, igual você citou, pode vir estragado, mas a gente tem uma fiscalização muito severa em relação a isso. As próprias latinhas, se você vai beber uma coca no restaurante, por exemplo, dependendo do local que você chega, você vai pegar a sua camisa, você vai limpar ali, você vai dar uma sopradinha, jogar uma água. Num restaurante você pode ficar tranquilo. Pode abrir a latinha e beber no bico, se quiser. Todas que chegam, a gente pega, lava, higieniza, água, sabão, bucha, lava tudo certinho, coloca no freezer.
o freezer tudo checado por nutricionista, pessoas especializadas para isso. A gente tem todos os alvarás, todas as licenças, toda a fiscalização que vai para o restaurante, tudo é autorizado. Então, assim, a gente não tem problema nenhum em relação à higiene, à limpeza. Então, a gente mantém tudo do mais alto nível. Problemas acontecem? Claro, é uma movimentação muito grande de pessoas todos os dias. Então, mais de 1.000 pessoas, às vezes, alguém tá ali, nossa, eu vi um cabelo aqui, não é nem no prato, no sofá. Então, sempre vai ter uma coisinha ou outra, mas assim, o cliente nosso sabe da nossa limpeza, da nossa higiene, e não é uma sujeirinha, às vezes, que ele vê no chão, que ele sabe que pode ter sido de um cliente que acabou de entrar, o próprio sapato do cliente estava sujo. Não é culpa em si do restaurante, porque tudo que o restaurante pode fazer, a gente mantém o mais alto nível. Onde você enxerga o Júnior Restaurante daqui 10, 20 anos? Eu acho que esse processo de sair da atual unidade que a gente tem para expandir mais o restaurante, eu acredito que vai ser um gatilho que quando sair o segundo, sai o terceiro, sai o quarto, a gente não pode perder o controle, eu acho, da quantidade de restaurantes, né? Para não virar aquela franquia cheia de gargalos, que o dono não está presente, porque o restaurante é o que é hoje, como a gente falou no início. É pelo carinho, é pela atenção, é pela dedicação, é pela persistência diária. É escutar o que o cliente tem a dizer. Se você tiver 1.000 unidades, você não vai estar presente nas 1.000 unidades diariamente. Então, você não vai escutar o seu cliente, você não vai saber das dores, você nunca vai conseguir manter o mesmo patamar. Mas com a experiência que a gente tem hoje, né, o tanto de sistemas que existe, os processos operacionais padrões que a gente já utiliza no restaurante, eu acredito que dá sim para a gente abrir novas unidades mais para frente e ter uma certa quantidade até legal de restaurantes abertos. O modelo que você imagina é um modelo com sócios e vocês sendo sócios majoritários ou franquia mesmo? Inicialmente a gente não tocou nesse ponto, a gente não tem uma ideia qual seria mais viável para a gente. Se seria manter algo familiar mesmo, com nós sendo sócios majoritários, ou abrir franquia. A gente, como eu falei, o carinho, a dedicação, o amor por aquilo, a gente não sabe se abrindo uma franquia, a próxima pessoa que estiver responsável vai fazer. Mesmo tendo que seguir todos os processos, os requisitos, a gente não sabe se vai manter essa qualidade, esse carinho que a gente tem. Então, pode ser sim que a gente venha abrir franquias mais para frente, mas por enquanto a ideia não é essa. É abrir, ter algo mais próximo para a gente manter o que é a essência do Júnior mesmo. Sim. Eu acho que imagino que abrir uma segunda unidade, testar, ver se o padrão continua e de pouco em pouco vai dar certo. Eu vejo muitas empresas, por exemplo, o Comiqueto, que é uma... A gente até vai trazer eles aqui para conversar, para conhecer a história. Hoje já tem shopping, né? Tem alguns bares também goianos. Talvez um caminho, você consegue imaginar um Júnior Restaurante numa praça de alimentação de shopping? Já chegou várias propostas para a gente. Eu não vou citar aqui quais foram, mas praticamente todos os shoppings de Goiânia já fizeram proposta. Não só shoppings, vários outros locais também já parecidos também já tiveram propostas e vem muito daquela, né? Vamos abrir ou não essa segunda unidade? O quanto de trabalho, de dedicação, de persistência a gente vai precisar ter para abrir uma segunda unidade e manter a qualidade, manter a qualidade, o nome que a gente tem. Prezar muito por isso. Meu pai, por já estar numa idade um pouco mais avançada, juntamente com meu tio, eles estão buscando mais puxar o freio do que acelerar. Então, eu acho que eu chegando agora, tô novo ainda, 22 anos. A minha intenção, sim, é expandir, é aumentar, mas por enquanto vamos aprender mais ainda, ter mais experiência para pensar nisso. Sim. Seja em shopping, seja em qualquer outro lugar, a gente ainda não decidiu. Seu pai está com que idade? Hoje ele já tem 55, né? Mas trabalha desde que era adolescente. Meu pai aqui já pensar, ele já fez aí. Sim. Eu falei isso pro seu pai o dia que a gente encontrou. Se sua mãe assistir isso, vou falar para ela também, que eu adoraria escrever um livro dessa história. Você conta muito bem essa história, seu pai também, e eu acho que a gente tinha que documentar isso. Então, eu vou deixar aqui o convite para ele, para vocês. Muitos dos convidados que vieram aqui
Inclusive tem alguns livros aqui na prateleira que são de clientes que vieram contar a história e depois a gente transformou num livro. Acho que vocês presentearem os clientes de vocês com esse livro, nem imagino tanto um livro para ir para livraria, mas para presentear, para a galera que frequenta o Júnior Restaurante saber de onde veio essa história. Né? Para mim, essa é uma honra. O dia que você conseguir convencer ele lá, que eu sei que não é tão fácil, não eu tô pronto. Não é fácil trazer o homem para cá, não. Mas esse trabalho que eu faço, ele vai me contar a história, vocês vão me contar, e aí a parte de escrita é toda com a gente e vocês só vão aprovar os capítulos. Certo. Não, pode deixar, eu vou comentar isso aí com ele, vou passar a ideia pra frente. E caso ele queira mesmo, vamos prosseguir. Combinado. Tô pronto o dia que vocês quiserem. Obrigado pela presença. Prazer. Espero que você tenha gostado. Que isso, vou continuar sendo aqui. Cliente lá de vocês. Um prazer recebê-lo sempre. Vou deixar você dar um recado final. Convida o pessoal que ainda não foi no Júnior para ir lá conhecer. Para vocês que estão aqui assistindo o vídeo hoje, é sempre um prazer receber todos os clientes do Júnior Restaurante. Por mais que tenha essa grande quantidade de clientes todos os dias, cada um de vocês é especial. Para todos que estão assistindo, que já conhecem o nosso restaurante, que já conhecem o nosso trabalho, é uma honra ter vocês lá. Para aqueles que não conhecem, vai aqui um convite. Vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar bastante. É o maior restaurante, não só de Goiânia, acredito que do Brasil. A quantidade de comida, a variedade e a qualidade. A experiência de vocês vai ser extraordinária. Eu assino embaixo, sou frequentador lá desde criança, não é um exagero, realmente... Eu nasci ali em ruas próximas de lá. E queria agradecer você que acompanhou esse papo até o final. Agradecer mais uma vez às marcas parceiras. Eu sempre falo aqui para você que está sonhando em construir a sua casa em um desses grandes condomínios fechados, espetaculares aqui de Goiânia. Eu quero te indicar a Casa Scala. Essa é a empresa ideal para você construir a casa dos seus sonhos. Eles vão te ajudar a escolher o lote, a aprovar o projeto e vão cuidar da parte mais difícil, que é a parte da construção. Se o seu momento de vida for um pouquinho adiante, que é o meu momento agora, que estou mobiliando meu apartamento novo junto com a minha noiva, aí eu já te indico a SS Interiores. É a loja que a gente escolheu, que a gente está comprando sofá, cama, mobília, enfim, o apartamento inteiro tá vindo lá da SS, é parceira nossa, o QR Code está aqui na tela. Mandar um abraço pro pessoal do Cicobi Unicentro BR, mandou um presente aqui pro pessoal do Júnior que a gente vai entregar daqui a pouco. E, claro, a Link, nosso patrocinador master, que apoia e tá junto do Precisava Escrever desde o começo. Os cortes dessa entrevista você vai poder conferir nos meus perfis e nos perfis da Link, tá bom? Obrigado, a gente se vê num próximo episódio. Até a próxima.